Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. O meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar e aprender mais sobre patrimônio histórico escolar na cidade de Manaus, no entorno da escola e da residência, preservação e conservação. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para analisar a diferença entre conservação e preservação do patrimônio escolar, entender como proteger o patrimônio nacional, perceber alguns dos patrimônios históricos de Manaus, estado do Amazonas. Muito bem, dedicado aluno, a partir de agora, eu e você vamos pensar sobre patrimônio histórico. Calma! Antes, leremos uma notícia do jornal O Território Geográfico. É o jornal pedagógico de Geografia do CENTEDES Manaus. Vamos ler juntinhos? Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Em novembro de 2021, completa 3 anos que o Cais do Valongo recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o objetivo de contribuir para a paz e a segurança do mundo mediante a educação, ciências naturais, ciências sociais, humanas e comunicação e informação. Vamos continuar lendo. Subtítulo: O maior porto da América do Sul de escravos vindos da África recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. O local fica na área portuária do município de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e foi encontrado em 2011, durante uma obra do projeto Porto Maravilha. Cerca de 1 milhão de escravos foram desembarcados no Cais do Valongo, construído em 1811 e enterrado 100 anos depois. Por sua grandiosidade, deve ser destacado como o local mais importante do período escravocrata fora do continente africano. Sim, dedicado aluno, as construções que as sociedades produzem a partir do trabalho humano revelam, em partes, como cada sociedade se comportava ao longo do tempo. Atualmente, esses patrimônios podem ser protegidos ou restaurados por meio de legislação criada por políticas públicas estaduais, nacionais ou até mundiais. Mas calma, é preciso definir alguns conceitos sobre esse assunto, que iremos refletir a partir de agora. Patrimônio histórico. Características. No Brasil, patrimônio histórico e artístico nacional é o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil. O órgão responsável pelos patrimônios históricos do país é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido também como IPHAN. Exatamente, dedicado aluno. Uma forma encontrada pelas autoridades para proteger o patrimônio nacional é denominada de tombamento. Os bens tombados são divididos em 2 modalidades. Os bens móveis, podemos destacar esculturas, quadros, estatuetas feitas em tempos passados ou acervos de uma casa histórica, incluindo panelas, talheres, indumentárias, que podem ser transportados para um museu, é claro. Ou bens imóveis, são prédios, construções e até ruínas de uma cidade. Você sabe quais prédios da capital amazonense foram selecionados pelo sistema de proteção? Ainda não? Mas calma, vamos observar alguns deles a seguir. Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Esse mercado é um dos mais importantes centros de comercialização de produtos regionais em Manaus. Foi construído no período áureo da borracha, inaugurado em 15 de julho de 1883. Portanto, completou em 2021 138 anos. Por ser um dos principais exemplares da arquitetura de ferro, é considerado o único no mundo. Esse mercado foi tombado em 1º de julho de 1987 pelo IPHAN. Sobre a bandeira do portão principal existe uma cartela cravada com o nome Adolfo Lisboa,
que na época da construção era prefeito da cidade de Manaus. Vamos observar agora o reservatório de Mocó. O reservatório abrange uma área com cerca de 1.000 metros quadrados, que foi planejado e construído com o objetivo de solucionar os problemas de abastecimento de água, que atingiam a cidade de Manaus no fim do século XIX. Foi inaugurado em 1899. Destaca-se pela sua estrutura interna, que suporta 2 enormes tanques metálicos instalados no espaço superior da edificação. Foi tombado em 13 de março de 1995. O reservatório de Mocó abastece ainda hoje parte da cidade de Manaus. A maioria dos patrimônios estão localizados no centro de Manaus. Isso ocorreu em um período importante para a região amazônica, o ciclo da borracha, que aconteceu de 1880 a 1945, pois durante esse tempo o local viveu grande prosperidade. O estouro começou quando em 1850 foi autorizada a navegação a vapor do rio Amazonas e seus afluentes, incluído o Rio Negro, é claro. Em 1890, a metrópole da borracha adquiria todos os hábitos e costumes das cidades modernas, da época, é claro. Vamos entender do que estamos falando a seguir. Alfandegário do Porto de Manaus, Complexo Portuário e Alfandegário de Manaus. O Porto de Manaus é um dos principais portos fluviais do Rio Amazonas, localizado na rua Marquês de Santa Cruz, no centro de Manaus. Foi inaugurado em 1907, há cerca de 114 anos atrás. Com o crescimento da exploração da borracha, a infraestrutura do local, na época, precisou passar por uma ampliação e reorganização. Portanto, no total, as obras no Porto de Manaus se arrastaram por anos e foram concluídas por volta de 1919. Esse prédio específico da Alfândega do Porto de Manaus foi tombado em 14 de outubro de 1987. Vamos observar agora o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é famoso e conhecido internacionalmente, inclusive como ponto turístico de Manaus. Foi construído para ser uma casa de ópera em plena floresta amazônica. Foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896. O Teatro Amazonas preserva parte da arquitetura e decorações originais até hoje. Tombado como patrimônio histórico nacional, foi no ano de 1966. Ele possui estilo arquitetônico renascentista. Olha que legal! O salão de espetáculos tem capacidade para 701 pessoas, distribuídas entre a plateia e 3 pavimentos de camarotes. Se você ainda não conhece essa magnífica obra de Manaus, mora em Manaus e tem até 10 anos de idade, tem direito a visitá-lo gratuitamente. Como eu faço, então, professor, para visitar o teatro? Muito bem, é simples. Agende uma visita pelo site entre terça e sábado, no horário de 9 às 17 horas. Portanto, dedicado aluno, na região central da cidade de Manaus, existem muitos imóveis construídos há mais de 100 anos, como observamos anteriormente. É possível perceber também monumentos como um relógio público. Observe comigo, Relógio Municipal de Manaus. Há registros de que a primeira iniciativa de se construir um medidor de horas na cidade foi no ano de 1854. Porém, foi inaugurado no início do século XX, com aproximadamente 5 metros de altura. Ele foi instalado na Avenida Eduardo Ribeiro em 31 de março de 1929, cerca de 92 anos atrás, nas proximidades da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, e faz parte do patrimônio histórico de Manaus, desde o ano de 1988, mais precisamente em 16 de junho de 1988. Isso mesmo, dedicado aluno. Nas cidades portuárias, normalmente, existem um ponto na cidade de onde ela se originou. No caso de Manaus, isso também ocorreu. Vamos observar essa situação em Manaus a seguir. Você sabia que Manaus possui um marco zero e que está localizado próximo à Praça Dom Pedro II?
O Marco Zero é um centro geográfico de Manaus, a partir do qual todas as medições de distâncias relativas a ele são estabelecidas. O Marco Zero é também o local onde a cidade de Manaus teve origem. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com o assunto de hoje. Pode ficar à vontade para rever os vídeos quantas vezes surgir dúvidas. Mas continue comigo, pois agora já estamos preparados para avançar. Vamos exercitar os nossos conhecimentos, porque chegou a hora da atividade. Atividade 1. A forma encontrada pelas autoridades para proteger o patrimônio nacional é denominada de tombamento. Atualmente, qual é o órgão brasileiro que tem a função de proteger e tombar esses patrimônios históricos? Muito bem, vamos ler as alternativas. Opção A, IPHAN. Opção B, IBGE. Opção C, IPAAN. Opção D, ICMBio. Muito bem, alguns segundos. Tenho certeza que você sabe essa. Vamos para a resposta correta. Exatamente, letra A, IPHAN. Tenho certeza que você acertou. Atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras são zero, origem, distâncias. Muito bem, vamos ler o texto para o melhor encaixe das palavras. Acompanhe comigo. O marco, espaço, da cidade de Manaus está localizado próximo à Praça Dom Pedro II, local onde todas as medições de espaço relativas a ele são estabelecidas, sendo reconhecido também como um local onde a cidade de Manaus teve espaço. Muito bem, agora podemos ler e encaixar as palavras corretamente. Acompanhe comigo. O marco zero da cidade de Manaus está localizado próximo à Praça Dom Pedro II, local onde todas as medições de distâncias relativas a ele são estabelecidas, sendo reconhecido também como um local onde a cidade de Manaus teve origem. Muito bem, tenho certeza que você acertou essa. Atividade 3. Ele foi instalado na Avenida Eduardo Ribeiro, em 1929, nas proximidades da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Qual é o monumento que foi muito importante na época para indicar o tempo para as pessoas que lá passavam? Muito bem, temos as opções. Letra A, Teatro Municipal. Letra B, Relógio Municipal. Letra C, Reservatório Municipal. Letra D, Porto Municipal. Muito bem, alguns segundos. Vamos para a resposta correta. Exatamente, letra B, Relógio Municipal. Tenho certeza que você acertou essa. Parabéns! Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje você aprendeu que, no Brasil, patrimônio histórico e artístico nacional é o conjunto dos bens móveis e imóveis que sejam de interesse público para a sua preservação. O órgão responsável pelos patrimônios históricos do país é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido também como IPHAN. Vimos também que a maioria dos patrimônios históricos estão localizados no centro de Manaus. Isso ocorreu em um período importante para a região amazônica. Foi o ciclo da borracha, de 1880 a 1945. Pois, durante esse tempo, ocorreram grandes desenvolvimentos econômicos. Existem, portanto, muitos imóveis construídos há mais de 100 anos, no chamado Centro Histórico de Manaus. Foi possível também compreender que o Marco Zero da cidade de Manaus está localizado próximo à Praça Dom Pedro II, local onde todas as medições de distâncias relativas a ele são estabelecidas, sendo reconhecido também como o local onde a cidade de Manaus teve origem. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, nos ajuda a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!
Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre cálculo de probabilidades. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos na aula anterior que a probabilidade vem da palavra provável. É um campo da matemática que trabalha com as possibilidades de um evento acontecer. E estamos rodeados de possibilidades e eventos no nosso mundo, todos os dias. E em cada momento que nós nos movimentamos, tomamos decisões nas nossas vidas, produzimos um infindável número de probabilidades de eventos. Por exemplo, você já ouviu falar na Mega Sena? Ela também envolve a probabilidade de alguém que pode jogar, lembre-se bem, acertar os 6 números sorteados. Mas qual a probabilidade de alguém que pode jogar ganhar na Mega Sena? Primeiro, nesse jogo temos um conjunto de 6 números com 1 ou 2 dígitos, ou seja, em cada um desses 6 espaços aí na tela há uma probabilidade de cair um número de 1 a 99. Dessa forma, a chance de alguém acertar os 6 números é de 1 em 50.063.860 possibilidades. Para você ter uma ideia, segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no Brasil, a probabilidade de cair um raio em alguém é de 1 em 1 milhão. Então, é mais fácil alguém ser atingido por um raio do que ganhar na Mega Sena. E falando em sorteio, temos exemplos bem legais que podemos ver na escola. Os sorteios são conjuntos de possibilidades que temos de ganhar algo mediante um conjunto de números. Acompanhe aí. Observe bem, na turma de Ana e Pedro, todos os dias a professora escolhe um estudante para ser o representante de classe. Na turma, há 12 meninos e 15 meninas. Quais as chances de Ana ou Pedro se tornarem representantes? Primeiramente, precisamos saber o total dessa turma. 12 mais 15 são 27. Esse é o número total de estudantes. Assim, de forma aleatória, cada um dos meninos e meninas, incluindo a Ana e o Pedro, tem a mesma chance de serem sorteados, isto é, de 27 oportunidades, eles têm apenas uma. Logo, a probabilidade de ocorrência de um evento se dá pela divisão do número de casos prováveis pelo total de resultados possíveis, ou seja, uma chance em 27 oportunidades. Vamos ver mais uma atividade. Uma professora propôs um jogo aos seus alunos. Escreveu as letras da palavra abacatada separadamente em cartões e os colocou em uma caixa. Perguntou aos estudantes: todas as letras têm a mesma chance de serem escolhidas? Será que elas têm? Vamos analisar. Colocando as letras uma a uma dentro da caixa, temos o total de 9 oportunidades de retirada de letras. Afinal, a palavra abacatada tem 9 letras. Agora, em relação às chances de cada uma delas serem retiradas, é bem diferente. De todas as letras presentes nessa palavra, observe aí, a letra A se repete 5 vezes. Isso quer dizer que entre 9 oportunidades, 5 delas você tem a chance de retirar uma letra
A. Então, em relação à letra A, as chances são de 5 em 9. Da letra B, como só temos uma, as chances de retirá-la são de 1 em 9. E isso acontece também em relação às letras C, T e D, pois só temos uma letra de cada na palavra. Agora perceba, se somarmos todas as frações resultantes da probabilidade de ocorrência de cada letra, teremos a fração exata da ocorrência de todas as letras, ou seja, 9 sobre 9, que é igual a 1. É como se retirássemos todas as letras de uma vez só. Temos 100% de chances de acerto. É como se você participasse de um sorteio em que só você comprou o bilhete. A chance de você ganhar é de 100%, não é verdade? Quando mais alguém compra um bilhete, a sua chance cai pela metade, ou seja, 50%. Se mais uma pessoa comprar, a sua chance cai para 33,33%. Entrando mais uma pessoa no sorteio, a sua chance cai mais ainda, para 25%. E quanto mais pessoas entrarem, menos chances você terá de ganhar. Vamos a mais um exemplo. Marcos tem um saquinho de bolinhas de gude, com 7 bolinhas verdes, 8 bolinhas azuis e 3 bolinhas brancas. Ao retirar essas bolinhas de uma por uma, quais as chances de Marcos retirar uma bolinha verde? No total, temos quantas bolinhas no saquinho? Somando todas, temos 19 bolinhas. E dessas, 7 bolinhas são verdes. Assim, usando a nossa fórmula matemática, a ocorrência de um evento é resultado da divisão de número de casos prováveis com um total de resultados possíveis. Assim, temos 7 casos em 19 chances de retirar as bolinhas verdes. E com as azuis? As bolinhas azuis correspondem a 8 de 19 bolinhas. Dessa forma, eu tenho 8 chances de retirar uma bolinha do saquinho. E em relação às bolinhas brancas, quais as chances de retirar uma delas? Nós faremos da mesma forma. Eu tenho 19 bolinhas no saquinho e eu tenho 3 chances de retirar uma bolinha branca. Agora, observando todas as probabilidades, qual cor de bolinhas eu tenho mais chances de retirar? É claro que é da cor azul, pois ela é a maioria. E qual é a cor que eu tenho menor probabilidade? Aquela que tem em menor número no saquinho, a de cor branca. Tudo certo por aqui? Ótimo, vamos em frente. Agora você está vendo um sorteio de um programa de TV e observa a roleta cheia de prêmios em dinheiro. Qual prêmio você sabe que tem mais chances de sair? Bom, por motivos bem simples, sabemos que o valor de R$1.000 aparece somente uma vez, uma oportunidade na roleta. Ele é o prêmio de maior valor. Porém, sabemos que as chances de ganhar R$1.000 são menores. Mas qual a probabilidade? Então, na roleta, temos um total de 16 eventos possíveis. E o evento de R$1.000 é apenas um deles. Dessa forma, as chances de alguém retirar R$1.000 ao rodar a roleta é de 1 em 16. Agora, observe, na sequência temos o valor de R$100. Esse valor aparece 2 vezes na roleta. Logo, há 2 chances em 16 do indicador parar em cima dele. Na sequência, temos o valor de R$50. Esse valor aparece
3 vezes na roleta. Logo, há 3 chances em 16 do indicador parar em cima dele. O próximo valor é o de R$10. Ele aparece 4 vezes na roleta. Logo, há 4 chances em 16 do indicador parar em cima dele. E assim, continuamos. Na sequência, temos R$2. Esse valor aparece 5 vezes na roleta. Logo, há 5 chances em 16 do indicador parar em cima dele. E, por último, temos na roleta a chance de perder tudo. Temos apenas uma chance, logo, 1 em 16. Dessa forma, o prêmio que tem mais chances de sair ao rodar a roleta é o valor de R$2. E as chances de ganhar R$1.000 ou de perder tudo são as mesmas. Então você já sabe, a probabilidade é a ocorrência de eventos. Isso se dá pela divisão do número de casos prováveis pelo total de resultados possíveis. E a probabilidade também pode ser representada por porcentagens. Mas como é feito esse processo de conversão entre frações e porcentagens? Vamos ver agora, acompanhe aí. Quando você encontrar alguma probabilidade em frações, preste bem atenção, você fará o seguinte. Primeiro, você vai pegar a fração e vai simplificá-la. Nesse caso aqui, temos 18/30. Dividindo o numerador e o denominador pelo menor número natural possível, segue a minha dica, comece com o número 2. Lembrando, esse número natural aqui, o 2, deve dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Dessa forma, ao simplificar a fração, temos 18 dividido por 2, que são 9, e 30 dividido por 2, que são 15. Temos a fração de 9/15. A fração resultante é redutível, então vamos continuar. Podemos dividir 9 por 2? Não, não é verdade? Podemos dividir por 3? Podemos sim. E o 15? Também podemos. Dividindo 9 por 3, temos 3, e 15 por 3 são 5. Agora, eu posso dividir a fração de 3/5 por 2? Não, eu não posso. E por 3? O numerador 3 sim, mas o denominador 5 não. Então, temos aqui uma fração irredutível. Mas, para que fazemos a simplificação da fração? É justamente pelo próximo passo para que a divisão seja a mais simples possível. Nesse exemplo, precisamos dividir 3 por 5. Vamos realizar essa divisão? Temos 3 dividido por 5. Só olhando aí nós podemos perceber que o resultado será um número decimal, pois o dividendo é menor que o divisor. Nesse caso, colocamos no quociente o 0 e a vírgula, preste bem atenção, e no dividendo acrescentamos um 0. Agora temos a divisão de 30 por 5. Dessa forma, podemos resolvê-la normalmente. O número que multiplicado por 5 tem como resultado mais próximo de 30, ou 30 é o número 6, pois 6 vezes 5 são 30. Colocamos 30, subtraindo abaixo do dividendo e temos como resultado 0. Dessa forma, 3 dividido por 5 é 0,6. Agora, o nosso próximo passo é multiplicar. Dessa forma, 3 dividido por 5 é 0,6. Agora, o próximo passo é multiplicar o 0,6 por 100, que é o nosso 100%. Vamos lá!
A ordem dos fatores não altera o resultado. Isso é um fato, não é verdade? E para facilitar a nossa vida, vamos colocar o 100, que é o número natural, no multiplicando e o 0,6 no multiplicador para facilitar a nossa multiplicação. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 1 são 6. Vamos colocar aí a resposta. Colocamos um traço, observe bem onde fica o traço, e continuamos com o multiplicador, que é o 0. Ora, se é 0, então todo número que é multiplicado por 0 é 0. Então, colocamos 3 zeros aqui, já que temos 3 multiplicandos. Realizamos a soma dos produtos e temos como total 0, 6, 0, 0. A posição da vírgula é indicada pelo total de casas decimais no multiplicador e do multiplicando. Aí, neste caso, nós temos apenas uma. Então, colocamos a vírgula na primeira casa decimal dessa forma. Eliminamos os zeros desnecessários e temos como resultado o número 60. Dessa forma, 18/30, lá do começo, corresponde a 60% do todo. Então, não esqueça, as probabilidades que se apresentam em frações podem ser convertidas em porcentagens. Para isso, basta que se divida o numerador pelo denominador e o resultado multiplicado por 100. Assim, você terá porcentagem. Muito simples. Prestou bem atenção na aula? Anotou tudo o que precisava e está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? Vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. Atividade número 1 na tela. Qual é a probabilidade da seta ficar sobre a cor azul? Letra A, 4/8. Letra B, 1/8. Letra C, 7/8. Letra D, 2/8. Bom, analisando as respostas, nós já sabemos que esse círculo foi dividido em 8 partes, certo? E dessas 8 partes, apenas 2 são da cor azul. Então, a probabilidade dessa seta ficar sobre a cor azul é de 2 em 8. Muito simples, não? Atividade número 2. Em um sorteio com 300 rifas, Maria comprou a quantidade de 12 rifas. Qual a chance em porcentagem de Maria ser a ganhadora? Letra A, 6%. Letra B, 4%. Letra C, 15%. E letra D, 38%. Então, observe bem, ela está participando de um sorteio com 300 rifas e ela comprou apenas 12, ou seja, ela tem 12 chances entre 300 oportunidades. E o que nós vamos fazer aí é o que nós já fizemos no decorrer da aula. Vamos primeiro simplificar a fração. Primeiro, vamos tentar dividir por 2. Vamos lá. Dividindo por 2, 12 dividido por 2 dá 6 e 300 por 2 dá 150. Essa fração ainda é redutível. Vamos dividi-la novamente. Vamos lá, por 2 de novo. 6 dividido por 2 são 3 e 150 por 2, 75. Eu ainda posso reduzir essa fração? Posso. Vamos dividi-la por 3. 3 dividido por 3, 1. E 75 dividido por 3 é igual a 25. Temos a fração de 1/25 avos. Agora nós faremos a divisão de 1 por 25. Realizando esta divisão, nós temos como resultado 0,04. Agora, o próximo passo é a multiplicação desse valor por 100. Multiplicando 0,04 por 100, temos como resultado o número 4.
4%. Portanto, a resposta é letra B, 4%. Agora vamos relembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos muito mais na aula de hoje sobre probabilidade. Vimos que ela é definida pela ocorrência de um evento, que se dá pela divisão do número de casos prováveis pelo total de resultados possíveis, ou seja, no denominador, o todo que for dividido, temos todas as possibilidades e no numerador temos os eventos prováveis específicos. Vimos também que a probabilidade é apresentada para nós em forma de fração. As probabilidades que se apresentarem em frações pode ser convertida em porcentagens. Para isso, basta que se divida o numerador pelo denominador e que o resultado seja multiplicado por 100. Assim, você terá a porcentagem. E chegamos à nossa última aula. Eu estou muito feliz por você ter me acompanhado aqui, realizando os exercícios, se esforçando. Então, continue assim sendo esse estudante, essa estudante dedicado. Leve dúvidas ao seu professor, à sua professora. Busque resolver atividades diariamente, pois assim você se tornará logo um expert em matemática. Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima oportunidade.